contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Talvez você não esteja tão familiarizado com esse linguajar bíblico. E talvez ao ouvir essa palavra não traga tanta luz para você, ou seja, tanto entendimento. Aos poucos, à medida que você nos acompanha, você vai entendendo melhor, você vai compreendendo melhor. A palavra de Deus é assim, você vai acompanhando e a palavra vai projetando luz em você. E com essa luz você vai entendendo mais e mais. Esse é o grande segredo da palavra. É você entender a palavra num todo. Então aqui, considere esse assunto maravilhoso. É um assunto que fala sobre autoridade. Mas eu preciso voltar um pouco. Já que nós vamos falar desse assunto sobre autoridade, preciso voltar um pouco para você entender um pouco mais daquilo que nós queremos aqui trazer para você. Por isso, deixa que eu possa enfatizar para você aqui. Vou repetir a leitura. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, nos lugares celestiais. Mesmo que você não entenda muito a respeito da Bíblia, dá para você entender que se trata de seres que você não costuma ver aqui nesta terra, que não se trata do ser humano. A palavra coloca uma diferença entre os dois. Ela diz: nós não temos que lutar contra carne e sangue. Talvez você não esteja tão familiar com a Bíblia, por isso a expressão carne e sangue aqui no texto quer dizer, nós não temos que lutar contra as pessoas que estão nesta terra, contra seres físicos, contra o ser humano. Isso quer dizer carne e sangue, para quem tem um corpo físico. E talvez você se pergunte, mas sim, nós precisamos lutar contra pessoas. Existem pessoas que tentam nos fazer mal, pessoas que nos perseguem, pessoas que criam problemas para mim e para você. Nós precisamos confrontar essas pessoas. Veja, no decorrer do ensino você vai entender o que nós queremos fazer e falar. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas que estão neste mundo perseguindo, causando males, elas não devem ser punidas. Existem órgãos que foram criados para manter a ordem no mundo. E aquele que não entrar segundo as diretrizes desse mundo, as ordens desse mundo, os princípios que regem esse mundo, para deixá-lo mais civilizados, ok? Para seguir no curso natural, sem causar complicações para ninguém. É claro que essas pessoas serão punidas. Mas entenda, eu quero que você compreenda aqui nessa noite o que a palavra do Senhor está falando para mim e para você. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, sua luta primariamente não são as pessoas, não são ou não é o seu vizinho que liga aquele som alto, numa hora que não é apropriada. E na verdade até existe horário, todos os horários, existe um limite, ok? Para o som, para a altura dos sons, ok? E principalmente à noite. Existem pessoas que infelizmente não sabem a diferença, da perturbação ou não perturbação. Então veja, eu sei que essas pessoas que fazem isso estão causando desconforto e precisam ser freadas. Mas entenda uma coisa, a palavra do Senhor está dizendo que existe algo por trás dessas pessoas. Existe uma força,
E ela chama que essa força, ela fala que essa força são espíritos, são principados, são potestades, são príncipes das trevas. Em outras palavras, resumidamente, são demônios, seres caídos, seres que não têm a luz de Deus, seres espirituais que trabalham a favor de Satanás. Satanás é um ser real que existe. Se você acredita em Deus, forçosamente tem que acreditar que Satanás existe, porque é Deus na palavra que fala sobre ele. Se você, por exemplo, pegar na Bíblia, pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver ali o ministério de Jesus em atividade. Você vai ver que Jesus muitas vezes confrontava espíritos malignos. Certa feita, o jovem foi levado até os discípulos do Senhor Jesus para que expulsassem dele, né, um demônio, e eles não conseguiram. E quando Jesus chegou, o pai disse: olha, Senhor, eu trouxe meu filho para que os teus discípulos pudessem expulsar esse demônio. É um demônio tão agressivo que muitas vezes ele lança meu filho até no fogo. Mas os teus discípulos não conseguiram. Jesus fez uma reclamação aos seus discípulos, dizendo que eles não tinham fé, porque a fé pode tudo. E Jesus repreendeu e ele saiu. Sabe, uma certa feita Jesus disse: olha, não deveria eu tirar desta prisão uma filha de Abraão, a qual Satanás tem aprisionado? Outra feita, Jesus, ao se encontrar com um homem endemoniado, o espírito maligno tomou aquele homem e disse: o que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Talvez você não esteja familiar ou familiarizado com essa expressão, antes do tempo. Deixa eu falar para você. Existe um tempo na Bíblia onde Satanás, junto com seus demônios, eles serão lançados no lago de fogo. Será a morte de Satanás e os demônios. Isso não quer dizer que morte aqui quer dizer que ele não vai existir. Ele vai existir eternamente numa prisão, que é a prisão chamada Lago de Fogo. Lá ele será atormentado. Mas esse dia ainda não chegou. Então, sabendo aquele demônio, quando encontra com Jesus, disse: vieste nos atormentar antes de chegar o tempo. Esse tempo ele aponta lá para frente. E Apocalipse fala desse tempo. Então entenda. O foco aqui é que você precisa entender que existem forças espirituais malignas. Existem também forças espirituais que são benignas. Existem os anjos de Deus. A Bíblia fala sobre o anjo da guarda. Cada um de nós temos um anjo da guarda para nos guardar. Agora precisamos entender como deixar mais e mais ele trabalhar em nosso benefício. Existem coisas que eu e você podemos fazer que pode atrair mais o poder de Deus para a nossa vida ou menos. Existem coisas que eu e você podemos até fazer, consciente ou inconsciente, que pode trazer mais o poder das trevas para nós. Então, por isso, nós precisamos da luz da palavra, do entendimento da palavra, para entendermos como nos proceder, para, em vez de trazer trevas sobre a minha vida, sobre a minha casa, trazer luz, trazer o poder de Deus. Então, entenda, para a compreensão, a palavra do Senhor está dizendo que a nossa luta, a nossa verdadeira briga, não são contra as pessoas. Veja a luta que passa a nossa nação. Os homens que são corruptos, que roubam muitas vezes a nossa nação. E isso traz muitas mortes. São os hospitais que não têm os recursos, que não têm médico suficiente. A saúde que está em decadência, ok? É o setor, né? O setor, vamos dizer assim, de justiça, que infelizmente não faz justiça como se deve. Então nós temos vários setores, e isso traz muita destruição, traz morte, ok? É claro. Mas entenda uma coisa, existe uma força por trás desses homens.
Existem homens que têm intenções que são boas. Existem homens, pessoas que têm intenções que são ruins. Então entenda, se um homem, uma mulher governar um setor com boas intenções, o povo será abençoado. Se esse homem e essa mulher governar aquele setor com má intenção, o povo será amaldiçoado. Ou seja, o mal virá sobre as pessoas. Então, por trás da intenção das pessoas, existe uma força destrutiva invisível. Por isso muitos não acreditam nela, mas ela é real. A palavra do Senhor não é somente esse texto que fala sobre essa força. São forças invisíveis, mas são forças organizadas. Veja como funciona a hierarquia dessas forças. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim, a nossa verdadeira luta é contra os principados, contra as potestades, olha as classes, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais. Não falam aqui de seres físicos. Não é seu vizinho tem um corpo de carne, ele é físico. Não é a pessoa que está lá no colégio, não é a pessoa que está comandando o hospital, todos eles são físicos. Aqui fala de seres espirituais. Forçosamente fala-se dos demônios, dos seres malignos que são comandados por Satanás. Então entenda, por trás, por isso eu quero que você entenda, por trás daquele vizinho que está lhe perseguindo, por trás daquela pessoa que está lhe causando mal, que está lhe perseguindo, por trás existe uma força espiritual destrutiva que está colocando na mente daquela pessoa, que está dando sugestões àquela pessoa e está pedindo para aquela pessoa fazer coisas. Isso vem na mente, isso vem no lado emocional. Se a pessoa deixar, ele pode operar mais e mais. Eu sei que tem a ver com o querer também das pessoas. Eu sei que tem a ver com a vontade do ser humano. Mas esses seres malignos, eles têm poderes, ok? E eles conseguem conquistar muitas pessoas que não têm seu emocional centrado, sua mente firmada na palavra do Senhor. Essas pessoas são facilmente manipuladas e começam a ceder, e começam a criar mal para as pessoas. Começam a desejar a morte das pessoas. Eu quero dizer uma coisa a você, que nós, em sã consciência, mesmo aquele que nos perseguem, nós não queremos e não desejamos a morte dessa pessoa. É verdade que se essa pessoa te persegue e ela está quebrando leis, ela, se não parar, ela vai colher. A nossa função aqui é estar abençoando, querendo o bem das pessoas, sabendo que se as pessoas não pararem de fazer o mal, elas vão colher, porque existe uma lei da semeadura nesta vida. O que o homem, o que a pessoa faz, vai colher, ou bem ou mal. Mas entenda, quem está por trás dos seres humanos, incitando eles a matarem, a destruírem, a roubarem, é Satanás. Sabe, certa feita, Jesus ia conversando com o apóstolo Pedro. Jesus ainda não tinha morrido pela humanidade. E Jesus ia ali dando ideia, falando que tinha que ser entregue para morrer, porque Jesus veio à Terra com uma missão. Ele veio para morrer pela humanidade. Ele veio para solucionar a questão da morte, das trevas que estava pairando aqui na vida de todo mundo. Ele veio para quebrar essa maldição. Então Jesus veio com o propósito, morrer pela humanidade. Enquanto ele falava sobre isso, o apóstolo Pedro olhou para ele e disse: não, Senhor, não faças isso, que isso não aconteça contigo. Mas entenda, aquilo que Jesus estava contando para ele era o projeto de Deus, era o plano de Deus para a humanidade. Dizer que esse plano não deveria ser executado, não podia vir de Deus. E se não vinha de Deus, vinha de uma força maior. No momento que Pedro fala aquilo, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Jesus chamara Pedro de demônio, de Satanás? Claro que não. Jesus falara com a força espiritual
que trouxeram esse pensamento para a mente de Pedro. É uma força invisível, porque são seres espirituais e não são matéria, mas são seres reais, que estava por trás de Pedro e sussurrou na mente de Pedro, e Pedro falou. Jesus, um homem espiritual, com comunhão com Deus, automaticamente percebeu e disse: para trás de mim, Satanás. Então você vai ver que durante o percurso do ministério de Jesus, você vai perceber que ele deixou realmente, sabe, registrado que existe essa força maligna. Existe essa força maligna. Se você, por exemplo, voltar ao Velho Testamento, lá no Velho Testamento existiu um rei, que foi o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Esse homem, certa feita, começou a ficar perturbado. E a Bíblia diz que Davi tocava uma harpa. E quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno deixava de operar na vida de Saul. E ele não causava mais desconforto a Saul. Então, é verdade que desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, e o Novo Testamento fala mais dessas questões, existem sim forças espirituais, existem os demônios, seres malignos, são organizados, e ele está por trás das pessoas. Então, olhando esse cenário, neste versículo, Jesus vem para mim e para você nos ensinar algo. E ele diz: olha, a nossa luta, primariamente, não é contra a carne e sangue. Não são as pessoas os verdadeiros inimigos, mas sim os principados, as potestades, os espíritos malignos, ok? Esse mundo tenebroso. Jesus diz: a verdadeira causa do mal vem do diabo. Quando Jesus vem falar sobre Satanás, ele diz: olha, o diabo não veio a não ser matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Tudo que é bom vem da luz, vem de Deus. Tudo que é ruim vem das trevas, vem do diabo. O diabo é um ser espiritual organizado. Foi criado como um anjo de luz. Um anjo de luz. Aqui a gente não tem tempo para falar sobre Satanás do jeito que a Bíblia diz. Mas ele foi criado como um anjo de luz. Ele foi criado e colocado em um ambiente específico. Por onde ele andava, as suas vestes tocavam músicas. Ele foi colocado, foi dado a ele um trono e foi colocado no meio das pedras preciosas. Ok? Jaspe, ametista, e a Bíblia vai falando de um monte de pedras preciosas. E ele se exaltou pela muita beleza, pela muita formosura. Sabe, por ele ter sido colocado num canto específico, maravilhoso. Esse foi o mal que Deus fez para ele. Quando você pensar qual o mal que Deus fez, Deus não fez nenhum mal. Deus, na verdade, o privilegiou. Deu a ele uma posição, ok? Uma posição que não deu a nenhum outro anjo. Mas ele se exaltou e a Bíblia diz que o mal surgiu dentro dele. Não existiu o mal fora dele, mas o mal surgiu. Foi produzido nele. Sabe, ele simplesmente disse: eu quero ser como o Altíssimo, eu quero ser como Deus, pegarei meu trono e colocarei ao lado. Ele quis ser semelhante a Deus, mas Deus não deu essa posição para ele. Por isso ele foi precipitado, e a Bíblia diz que ele conseguiu até essa parte dos anjos para ele. E ele e os anjos foram precipitados nas trevas e separado um dia, que Apocalipse fala, para que ele possa ser julgado e para que ele possa ser lançado nesse lago de fogo e eternamente ali ficar. Mas ele existe e é real. Então, entendendo sobre isso, vamos voltar aqui para o que você precisa fazer. Você já percebeu que a sua luta não é contra a carne e sangue, ou seja, a pessoa que te perturba, o verdadeiro inimigo é quem está por trás. Que são essas forças malignas. Mas é claro que aqui nesta vida existem leis, e as pessoas também, se elas não entrarem da maneira certa, não fizerem as coisas corretas, elas serão presas, elas vão para a cadeia, elas vão para a penitenciária. Então existem normas e regras neste mundo. As pessoas serão sim punidas, mas entenda
Por trás destas pessoas existe uma força. Esse é o foco. Não estou dizendo aqui que as pessoas elas não causam mal nesta vida. Sim, claro que causam mal. Mas por trás dela existe uma força que está induzindo essa pessoa a causar o mal. Ok? Você vê uma pessoa em sã consciência. Uma pessoa que em sã consciência, em suas faculdades mentais, perfeita, não tiraria a própria vida. Uma pessoa para tirar sua vida, ela precisa estar perturbada. E isso leva um tempo. Não é no mesmo momento que uma pessoa comete suicídio, leva um tempo. Começa a ficar perturbada, começa a ficar pensativa. Alguns começam a pensar porque perderam muito dinheiro. E o inimigo começa a colocar. E os amigos, supostos amigos, né? Que o amigo verdadeiro vai ficar ali junto. Mas os supostos amigos começam a deixar porque eram interesseiros. E essa pessoa começa a ficar, né, na ausência dessas pessoas. As coisas começam a dar para trás. E aí Satanás começa a cozinhar essa força espiritual. Começa a falar em sua mente. E essa pessoa diz, olha, a solução... Porque assim vem na mente, a solução é tirar minha vida. Então uma pessoa que tira a vida, ela não está em sã consciência. Ela foi dominada por pensamento destrutivo que está levando essa pessoa ao suicídio. Então é isso que eu quero dizer para você. Existe por trás dos seres humanos uma força invisível, real, que eu e você precisamos entender. Amém? Então vamos lá. Mas aqui tem algo nesse versículo que eu quero que você entenda. Porque não temos que lutar contra a força e sangue, mas sim quê? Mas sim lutar. Escute. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim. Esse mais sim quer dizer, mas devemos lutar contra principado, potestade, espírito dominador desse mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade. Sim, a Bíblia diz que eu e você podemos lutar contra essas forças espirituais. O senhor quer dizer que nós temos condições de lutar contra esses espíritos, contra Satanás? Sim, nós temos condições, porque se nós não tivéssemos condições alguma, entenda, Deus não deixaria escrito que eu e você deveríamos lutar. Imagina que a sua força fosse muito pequena. Imagina que você não tivesse forças nem habilidades para lutar contra esses seres. Você acha que Deus perderia tempo para simplesmente deixar escrito que você teria a capacidade e habilidade de lutar contra essas forças espirituais? É claro que não. Se Deus está dizendo, escute uma coisa, você que lê a Bíblia Sagrada, que escuta a Bíblia Sagrada, se você não trouxer aquilo que você lê, não trouxer para a sua vida, a Bíblia não fará sentido para você. Então você precisa ler e aceitar. Mesmo que isso seja difícil para a mente. Na verdade, a mente humana não aceita as coisas do Espírito. A palavra é Espírito. Jesus disse, a minha palavra é Espírito e vida. Então, quando você escuta a palavra, quando você lê a palavra, é normal que, primariamente, na sua mente, ela receba um choque. Ela acha aquilo muito forte. Sabe? Aquilo não deixa, ela não consegue ser digerido mentalmente. É por isso que você precisa da ajuda do Espírito Santo para lhe ajudar a aceitar a palavra. Sem a ajuda do Espírito você não aceitará a palavra. Então entenda uma coisa, uma maneira assim rápida para você começar a receber benefício é: tudo que eu ler na palavra, eu vou aceitar. Vou contar uma coisa para você. Há muitos anos, enquanto eu estudava, eu fazia um curso de química. E um jovem amigo meu, de turma, ele, cristão, ele disse que numa reunião, alguém entrou ali com uma deficiência, e ele falou, o homem entrou sem perna, e ele saiu com a perna. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, misericórdia.
Isso aconteceu mesmo? Ele olhou para mim e disse: por que você fala isso? Deus não pode dar uma perna de volta, não pode fazer crescer? Será que Deus não pode fazer esse milagre? O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez praticamente coalhar muro, praticamente é como a água criasse muros de água. Ficou simplesmente retido de um canto a outro e o povo de Israel passou. Vários foram os milagres que Deus fez, mandando alimento para aquele povo onde não havia alimento. Água que não tinha, simplesmente saía da rocha. Então o Senhor fez milagres e milagres. Por que Deus não faria isso? Naquele momento eu parei e disse: realmente Deus tem capacidade para fazer isso. Eu me propus a tudo que eu lesse na Bíblia, que Deus dissesse que eu tenho capacidade para fazer, eu ia acreditar. Então entenda, veja, eu quero te ajudar. A palavra diz que a tua luta é contra os principados. Se eu tenho condições de lutar contra os principados, é porque eu tenho forças. É porque eu tenho habilidade. É porque eu tenho recursos para poder lutar contra essas forças. Então entenda, talvez você não saiba como são esses recursos, mas você tem. E é aqui que nós queremos nesta noite falar para você. Mas eu quero, antes de falar para você sobre seu poder dentro da palavra do Senhor, eu quero que você também escute. Mas como é que vem esse poder? Talvez seja uma pergunta que você esteja fazendo. Como vem esse poder? Como é que esse poder surge na gente e nós temos esse poder para fazer isso? Ok? Então vamos lá. Eu vou ler para você no livro de João, no capítulo, eu vou deixar aqui marcado, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Vou ler do 9 para você entender melhor. O 12 é o principal. Ali estava a luz verdadeira, está falando de Cristo, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, talvez você não entenda isso, mas primariamente Jesus veio para o povo de Israel. E você talvez pergunte, mas por que ele veio para esse povo e não primariamente para todo mundo? Entenda, Israel vem de Jacó, que praticamente são 12 tribos. Jacó, quando você volta um pouquinho, vem lá de Abraão. E Abraão é chamado nosso pai na fé, que fez uma aliança com Deus. Então, na terra, na época do Velho Testamento, este homem Abraão, ele fez uma aliança com Deus. E a sua descendência herdou e se tornou a nação de Israel. Ok? Então, como ele tinha uma aliança com esse povo, ele veio para esse povo. Por isso a Bíblia diz, veio para o que era seu, foi para a nação de Israel, e os seus não receberam. Leia toda Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai perceber que os quatro evangelhos, Jesus veio para Israel, e Israel não recebeu, ou seja, Israel foi quem praticamente mandou matar Jesus. Eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Eles ficaram enciumados, porque Jesus veio propagando um Deus de amor e eles eram vingativos. Enfim, esse povo rejeitou a Jesus, não aceitou Jesus como sendo o enviado de Deus para salvá-los. Então a palavra diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Porque, entenda uma coisa, para que você possa tomar posse de algo, escute, quando alguém lhe oferece, você precisa receber. Receber traz o sentido que algo foi lhe oferecido. Você precisa simplesmente estender as mãos, estender os braços
é abraçar, você precisa acolher. Então ele veio, fez a parte dele, se apresentou e disse: estou aqui para vocês, e eles não receberam, não aceitaram. Ok? Então diz aqui, na palavra do Senhor: mas a todos quanto o receberam, isso quer dizer que ele continua se oferecendo para você e para mim. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Aleluia. Praticamente a maioria dos povos, pelo menos aqui no Brasil, eles entendem e sabem do versículo de Marcos. É um versículo muito conhecido, quando o Senhor diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Escute, o evangelho precisa ser anunciado, e aquele que ouvir o evangelho precisa crer no evangelho. Crer aqui é um crer com obras, com atitude. Crer aqui é receber e acolher aquele evangelho e a visão do evangelho, a mensagem do evangelho que está sendo propagada a esta pessoa. É uma parte que tem a ver com o ser humano. Sabe, eu e você, nós podemos até anunciar o evangelho, mas do outro lado, para que o evangelho possa surtir efeito, a pessoa que escuta o evangelho precisa crer e precisa receber, precisa abraçar o evangelho. É isso que essa pessoa precisa. Então não basta somente Cristo ter vindo morrer pela humanidade. Escute, para que Jesus mandar pregar o evangelho, se simplesmente bastasse a morte dele, sem que eu e você não precisássemos fazer mais nada? Está tudo solucionado. Não haveria necessidade de propagação do evangelho. Somente com o ato de Cristo ter morrido pela humanidade resolveria todo o caso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, sério, e acredite que isso é verdadeiro. Não é somente o ato de Cristo ter vindo morrer pela humanidade. Essa é a parte de Deus enviando Jesus. Só que existe a parte dos homens, que é recebendo o enviado de Deus. Então as duas mãos precisam, se casarem. Deus já estendeu as mãos para a humanidade enviando Jesus. Agora a humanidade, isso não tem a ver com igreja, com religião. A humanidade precisa estender as mãos e reconhecer e crer naquilo que Deus fez pela humanidade. Aceitar o enviado de Deus. Aceitar Jesus como seu Salvador. Então aqui é disso que a palavra está retratando. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Jesus veio para Israel, Israel não aceitou. Mas a todos, graças a Deus que isso alcançou a mim e a você, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Eu vou dizer uma palavra aqui para você. Escute, você que nos escuta pela internet e nos assiste, você que me escuta nesse momento, eu sei que você não parou aqui porque você não gosta de Deus. Você parou aqui porque você ama Deus, porque você gosta de Deus. Aleluia. Ninguém que não gosta de Deus para ouvir a palavra de Deus. Você parou aqui para ouvir esta palavra porque você está sedento por Deus e porque você gosta de Deus. A palavra está sendo anunciada para você. Mas entenda uma coisa, não é porque eu gosto de Deus que eu não tenha que fazer a minha parte. Aleluia. Você ainda precisamos receber Jesus, que é o enviado de Deus. E como é que se recebe Jesus? Simples, na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Você simplesmente pode receber Jesus como seu Salvador e abraçá-lo como Salvador.
No momento que você faz isso e você crê que Ele é o enviado, que você está debaixo de pecado, e que Jesus veio para morrer e para aniquilar o pecado, e que Ele tem esse poder, e que Ele derramou sangue por você, para que o sangue dele pudesse perdoar e remir todo o pecado, purificá-lo. Quando você reconhece que Ele tem essa força e esse poder para fazer isso, e você diz: Jesus, faz isso para mim, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Naquele momento, amado, a natureza de Deus, do próprio Deus, ela é impregnada no seu espírito. O pecado que reside dentro de nós desde o nosso nascimento é destruído. Nós passamos a ter a natureza de Deus. E quando nós passamos a ter a natureza de Deus, a Bíblia diz, nós passamos a ser gerados por Deus, para que um filho aqui nesta terra, e agora eu falo em termos naturais, para que alguém biologicamente seja filho, tem que nascer daquela pessoa. Pega-se o óvulo de uma mulher, pega-se, né, o espermatozoide do homem, na união dos dois, forma e gera uma criança. Aleluia! Aquela criança agora tem os elementos do pai e da mãe. Então quero dizer uma coisa para você, e Deus é a mesma coisa, só que Deus é ser espiritual, não tem nada a ver com físico, não tem nada a ver com espermatozoide. Mas à medida que você diz, eu te quero, Jesus, na minha vida, sabe, a natureza de Deus, ela penetra seu espírito, destrói o pecado, e ela gera seu espírito com luz. Você passa a ter a luz de Deus, e você passa a ser filho legítimo de Deus. Todos precisam fazer isso, não basta somente gostar do Senhor, você precisa abraçar o sacrifício. No final estaremos fazendo uma oração, e se você ainda não fez isso, nós queremos orar com você. Mas vamos continuar. Então, quando essa pessoa confessa a Cristo, recebe Cristo, passa a ser filho de Deus. Vou ler mais um verso para você em Efésios capítulo 4. Vou correr um pouquinho e vou ler Efésios capítulo 4, verso de número... Vamos lá. Tem um versículo, capítulo 24, capítulo 4, que diz o versículo 24. Efésios capítulo 4, verso 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem um simbolismo como água. Água. Escute, a Bíblia diz que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Água quer dizer que eu e você, nós escutamos a palavra. Lembra do que Jesus disse? Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ele sabe que você e eu precisamos ouvir o Evangelho. O Evangelho que esclarece. O Evangelho que me revela que Cristo morreu pela humanidade. O Evangelho que me revela que eu sou um pecador. O Evangelho que revela que o sangue de Cristo tem poder para perdoar e purificar pecado. O Evangelho que revela que quando eu recebo Jesus, eu recebo também o poder de me tornar filho de Deus. Quando eu escuto o Evangelho, eu recebo a lavagem da água pela palavra. Aleluia. E depois, o Espírito de Deus recria nosso espírito. Nós vamos correr um pouquinho e nós vamos ler lá, aleluia, mais um pouco. Vamos lá, um pouquinho mais, para o livro de Tiago. Vamos lá, livro de Tiago,
O livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 17 e versículo 18, perceba. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O alto aponta para Deus. Vem do alto. Descendo do Pai das luzes, é o Pai do bem. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus, ele é bom o tempo todo. Segundo a sua vontade, ou seja, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Aleluia. Ele nos gerou. Escute, que isso não tem a ver com religiosidade. Isso não tem a ver com religião. A religião é muito pobre para definir a magnitude da obra redentora de Cristo. Ele nos gerou o ser de luz, que é Deus. No momento que eu confesso como meu Salvador, Ele me gera. Por isso que eu me torno filho legítimo de Deus. Aleluia. É importante que você saiba disto. Ele nos gera. Tem outro versículo. Aleluia. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, veja, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que aquele que é nascido de Deus, mas o que de Deus é gerado, eu dei a você evidências. Evidências que não tem a ver com religiosidade, tem a ver com ser gerado, nascer de Deus. A Bíblia fala muito sobre isso. Jesus fala que o homem que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de quê? Da água e do Espírito. Então, no momento que você reconhece que você é pecador e que Cristo veio para morrer pela humanidade, e você o convida a entrar na sua vida, você é gerado, você nasce de novo e você passa a ser filho legítimo de Deus. Agora pergunta, o que custa fazer isso? Simplesmente acreditar que Deus é o Todo-Poderoso e que você é um pecador e precisa dele. E simplesmente o confessar, pedir para ele entrar na sua vida. Simplesmente custa a sua crença e levantar a sua voz e falar com Deus. Simples desse jeito. É tão simples e fácil como tomar um copo com água. É por isso que Jesus, falando sobre a salvação, disse: quem tem sede, vem a mim, beba. É simples desse jeito. Hoje, Jesus está diante de você e Ele convida você para o receber Ele como Salvador e Senhor. Ok? Recebi Ele como Salvador e Senhor. E agora, o que acontece comigo? O que é que eu tenho? Aí nós voltamos ao início. Lembra que nós começamos o estudo dessa palavra falando sobre a vossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos malignos, contra as forças espirituais deste século. Ou seja, contra os demônios, contra Satanás, contra os seres espirituais das trevas. Lembra que nós começamos a ler? Ok? Deixa eu falar uma coisa para você. No momento que você convida Cristo a entrar na sua vida, toda a natureza pecaminosa é destruída por causa do sangue de Cristo. E seu coração é gerado com a natureza de Deus. Você passa a ser filho legítimo de Deus. Você passa a nascer no reino eterno de Deus. E nesse reino eterno, você nasce com autoridade. Você nasce com poder.
Então, com este poder que você tem, pois você se torna parte da família de Deus. Não é parte da congregação A ou B, é parte da família espiritual que Deus tem na terra. São chamados nascidos de novo, aqueles que entregaram a vida para Deus, para Cristo. Quando você nasce para o Senhor, você nasce com autoridade. É por isso que é importante que você estude a Bíblia, porque senão você vai pensar que o que aconteceu com você foi somente a remissão dos seus pecados. Existem pessoas que passam a vida, que aceitam Jesus e não entendem mais que isso. Elas sabem que os pecados foram perdoados e purificados, mas elas não sabem que quando nasceram na família de Deus, passaram a ter autoridade, passaram a ter poder contra os espíritos malignos. Lembra que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Olha a palavra, quem crê. Estamos falando de abraçá-lo. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, infelizmente, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Um dos sinais é expulsar demônio, é confrontar seres das trevas e ter forças contra ele. Eu quero dizer uma coisa para você: Satanás, ele tem força e poder. Porém, você que entregou sua vida para Cristo tem força acima dele. Eu quero dizer que o sacrifício de Jesus, morrendo por você, e você que o aceitou como Salvador, você passou a ter autoridade contra as forças do mal, autoridade contra os príncipes das trevas. Você carrega um nome poderoso, que é o nome de Jesus. Lembra o que a Bíblia diz com relação a Pedro e João? Quando eles iam entrando no templo, tinha um coxo, um aleijado, um paralítico, que vivia ali praticamente pedindo esmola. E a Bíblia diz que todos ali conheciam aquele homem, pois era corriqueiro que ele ali ficava pedindo esmola. A palavra do Senhor diz que Pedro e João iam subindo a hora da oração, e aquele homem olhou para ele e disse: dai-me um dinheiro. E ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, olha que visão, olha o que Pedro entendeu. Pedro diz: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O apóstolo Pedro, ele compreendeu que tinha poder e autoridade contra doenças também. Então entenda, amado, você que nos escuta, a nossa luta é contra os principados, mas eu e você podemos confrontá-los com o poder de Deus. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz: contra o povo de Deus não existe encantamento. O mundo pode até proferir e fazer trabalhos. Existem pessoas que querem amaldiçoar os outros e procuram entidades espíritas para assim o fazerem. Eu quero dizer que essas entidades espíritas, para você que tem essa autoridade em Deus, elas não podem fazer nada contra você. Você tem um poder dado por Deus para confrontar as forças e os poderes das trevas, para confrontar a adversidade, aquilo que quer vir e destruir você, aquilo que quer vir e destruir a sua casa. Você pode se levantar com autoridade em nome de Jesus e dizer: cessa, para, eu repreendo em nome de Jesus. É isso que a palavra do Senhor está falando para você nessa noite. Deus tem dado a você poder. Lembra do que diz a Bíblia? Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Eu e você, nós temos poder, nós temos autoridade. Então quero dizer uma coisa para você, mulher que me escuta, para você, sabe, pai, os homens, os jovens, você que entregou sua vida para o Senhor, eu quero dizer para você, você tem autoridade contra as forças do mal.
Eu quero dizer que Deus o capacitou, que Deus deu a você autoridade, e você pode com autoridade quebrar, destruir tudo aquilo que Satanás está criando sobre a sua vida. Você pode mandar cessar, e você pode mandar parar. Se é uma obra do inimigo, e Satanás ele trabalha em vários segmentos, é Satanás que está tentando destruir seu negócio, e você pode parar. Ah, mas é fulano de tal. Claro que é fulano de tal, que por trás está sendo usado por uma força maligna. Lembra do que nós falamos? Por trás dos seres humanos existem seres malignos e espirituais. Quando essas forças malignas são repreendidas, perde-se na vida daquelas pessoas que querem fazer o mal, perde-se a força. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você saiba nesta noite que Deus tem te dado poder e autoridade. Eu vou ler esse versículo para você. Lá no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu vou ler para você para que a gente possa encerrar. Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos ler 18 e 19. Vou ler o 18, 19 e 20. Presta atenção. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou poder. Escute. Isso é Jesus falando. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. São figuras de demônios, serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo, de Satanás. E nada vos fará dano algum, mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, ou seja, porque os espíritos estão obedecendo a vocês. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia. Não vos alegreis simplesmente porque os demônios obedecem e tem que cumprir a ordem de vocês. Não vos alegreis porque os demônios estão se sujeitando à autoridade de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo que você tem poder e autoridade contra a força do mal. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu incentivo a você, no nome de Jesus, se levante com autoridade. Se levante com fé e repreenda, porque você tem. Eu venho aqui como enviado de Deus para dizer para você, você tem, não vai ter. Você tem o poder. Ok? Mas como faz esse poder funcionar? Você precisa acreditar nesse poder. Porque tudo em Deus, o que destrava é a fé. Você precisa destravar. Como? Pela fé. Começar a acreditar. Eu creio que tenho este poder. Se Deus diz que lhe deu poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vos causará dano algum, você precisa acreditar nisto. Você precisa acreditar nisso. Existem pessoas que entregaram sua vida para Jesus, mas não entendem. Ficam com medo porque alguém disse: olha, foi feito um trabalho assim para você. Um trabalho espiritual contra a sua vida. Mas por que você não lembra do versículo que diz: eis que vos dei poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal, e nada vos causará dano algum? Ele está dizendo que nenhum mal vai ser causado a você. Não importa o quanto as pessoas estejam aí, ok? Planejando contra a sua vida. Não importa, é só perda de tempo. Porque você tem a proteção divina, você tem o poder de Deus sobre a sua vida, você tem o maior Criador do mundo, Ele é a sua proteção divina, Ele é a sua força. Então se levante como um soldado vitorioso e assuma a sua identidade de um soldado valente e que tem poder em Deus, e repreenda este mal que está assolando você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O assunto é longo. Eu agradeço você que está conosco. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração.
Quero ver a sua vida mais e mais abençoada. Eu peço a você que acredite junto comigo. Você que chegou agora, você que está conosco, ou quem nos acompanhando pela internet, se inscreva no canal. Olha, sábado e domingo, a partir das 18h30, nós estaremos sempre aqui trazendo uma palavra. E falo para você que você vai aprender muito, a sua fé vai ficar robusta, vai ficar firme e a sua vida vai mudar. Sábado e domingo, a partir das 18h30, estaremos aqui trazendo uma palavra para você, fortalecendo a sua vida e revelando o que Deus fez por você. Trazendo o que diz a Bíblia, que chama de boas novas, são as boas notícias. Deixa que o mundo